O Atlético Paranaense venceu a 6ª partida seguida na Série B e tá firme em busca do G4, mas agora são só 5 times brigando pelo acesso. Hoje podem voltar a ser 6, tá? A gente vai ver isso que a Chapecoense joga, mas hoje a gente tem Coritiba e Criciúma. É briga pela liderança, mas quem perder vai ficar mal na tabela, você vai entender agora. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, cara. Hoje a gente vai falar no radar da Série B do que está acontecendo nesta 28ª rodada, porque o Atlético Paranaense venceu a 6ª seguida, o Novo Horizontino venceu também, Goiás empatou e a liderança pode mudar, tá? A gente tem ainda uma partida entre Coritiba e Criciúma, a gente vai falar o favorito para essa partida nesse vídeo ainda e o que isso pode mudar. E a gente vai falar também dos times que estão brigando pelo acesso. Nesse momento são 5 times, você vai entender, vou botar a tabela no ar, mas antes se inscreve no canal, tá? Se inscreve aqui no Torcedorismo, hoje a gente tem live pós-rodada ali 9 horas da noite, então se inscreve, ativa o sininho para ser notificado dessa live. Então a situação está a seguinte no momento, tá? O Atlético Paranaense venceu a 6ª partida seguida e continuou aqui na cola do G4, tá? O G4 não muda mais nessa rodada, porque o Novo Horizontino venceu aqui o Paysandu ali na primeira partida, mas foi uma vitória importantíssima para o Atlético Paranaense se manter firme ali colado no G4, e o Atlético pode ter chegado na briga pelo título, tá? Dependendo dos resultados dessa rodada, eu vou falar sobre isso, mas o Atlético avassalador arrumou a sua defesa, tá? Perdeu o Teran, né? Não é muito bom isso, mas o zagueiro saiu lesionado, mas o Atlético, mais um jogo sem levar gols, no segundo jogo seguido sem levar gols, e o ataque segue desfilando. 42 gols que o Atlético marcou. É o primeiro time, né, a furar essa barreira dos 40 gols na Série B. O Atlético vencendo essa partida, segue muito firme na briga pelo acesso, vai precisar vencer mais jogos em sequência. Tá aí com 6 jogos seguidos vencendo, tá? O recorde da Série B são 9 jogos seguidos. O Goiás, né, nessa temporada bateu esse recorde, né? Juntando as duas Série Bs, né? O Goiás, na temporada passada, em 24, fez 7 vitórias seguidas. E aí, quando começou essa Série B, ele venceu as 2 primeiras rodadas. Então, são 9 jogos seguidos vencendo em Séries Bs. E o Atlético Paranaense, ele tá com 6 nesse momento, tá? Então, precisa mais 3 vitórias para igualar o recorde do Goiás. Goiás que empatou na rodada e deixou a liderança para jogo, tá? A liderança pode mudar cara, Coritiba e Criciúma se enfrentam. Se alguém vencer, será o líder ao final da rodada da Série B. O Coritiba podendo voltar a esse posto e o Criciúma ali podendo assumir pela primeira vez esse posto. O Coritiba, ele não tem tido tem apenas uma vitória nos últimos 5 jogos, né? Então não tá ali com tantos resultados bons nas últimas rodadas, mas vem jogando direitinho. Tem dado azar nos seus jogos, tá? Passando pelos outros resultados da rodada, Vila Nova e Cuiabá estão morrendo abraçados, né? Por isso que eu tô falando que nesse momento são só 5 times brigando pelo acesso. Dá pra dizer que são os 4 que estão no G4 e o Atlético Paranaense. Porque o Cuiabá nesse momento ficou ali a 4 pontos do Novo Horizontino. Deu a vida nesse jogo contra o Vila. O Cuiabá abriu o placar, o Vila conseguiu virar, porque também era importante pro Vila se manter um pouco ali no alto. Iria 39 pontos, ficaria razoavelmente próximo, mas acabou que o Cuiabá empatou e os dois ficaram morrendo abraçados aqui na tabela, né? O Vila Nova não sobe mais, tá? Não vai subir mais o Vila Nova. Tem que correr para fazer ali os 45 pontos para já pensar na temporada do ano que vem. Também acho que o Vila não vai ser rebaixado, mas também não sobe mais. O Cuiabá ainda tem chance de subir. Faltam 10 rodadas aí, mas o Cuiabá vai precisar de uma arrancada boa, tá? Ele precisa ali de pelo menos mais 19 pontos nos 30 que faltam, né? Então precisa fazer bastante ponto aí nessa reta final, Cuiabá, para conquistar o acesso. O CRB, cara, chegou a abrir 3-0 diante do Botafogo, jogou muita bola, levou ali 2 gols, tomou um susto, mas o CRB não tá brigando por acesso nesse momento, mas segue sonhando, né? O caso do CRB é aquele que eu sempre falo, em casa ele é o melhor mandante da Série B. É o time que mais fez pontos dentro de casa. Fora de casa é um dos piores. Então, se o CRB acertar seu desempenho fora de casa, ele pode até sonhar com acesso, mas eu acho difícil que ele mude da água pro vinho, né? E comece a vencer muitos jogos em sequência fora de casa. Então, o CRB também nesse momento tá fora da briga. Quem pode entrar na briga pelo acesso? Chapecoense, que joga hoje ainda diante do Avaí. Se a Chapecoense vencer, ela vai aos 44 pontos e fica a 2 pontos do Avaí. Se a Chapecoense perder ou empatar, ela fica na mesma situação do Cuiabá e do CRB. Muito distante, precisando de uma
de um desempenho gigante daqui até o final para conquistar o acesso. Então, Chapecoense depende desse jogo de hoje para manter ali o G4 aberto, porque nesse momento só o Atlético Paranaense está ameaçando a rapaziada do G4. E qual é a situação do Atlético Paranaense? Coritiba e Criciúma jogam hoje, tá? Esse jogo aqui, que é o melhor jogo da rodada, às 19 horas. Se o Criciúma vencer o jogo, ele vai aos 49 pontos, empata o número de vitórias com o Goiás, mas passa no saldo de gols. Então, o Criciúma vira o líder se vencer no Couto Pereira. O Coritiba, se vencer esse jogo, vai aos 50 pontos e passa até em número de pontos. O Goiás vira o líder da Série B de novo, beleza? Quem vencer, isso é para quem vencer, ótica de quem vencer assume a liderança. Quem perder, vamos lá, vamos botar o Criciúma perdendo esse jogo aqui, tá? Ele permanece com 46 pontos e fica a 1 ponto do Atlético Paranaense. Então o Atlético Paranaense na próxima rodada enfrenta o Operário dentro de casa, o Criciúma enfrenta o Paysandu e o Novo Horizontino enfrenta o Vila Nova. São os 3 primeiros jogos ali da rodada. Só o Atlético joga no sábado, os outros 2 jogam 4 horas no domingo. Então, o Atlético jogando antes, né, no cenário em que o Criciúma perca o jogo do Curitiba, se o Atlético vencer o Operário, ele já entra no domingo na terceira posição. Ele entra na terceira posição, ele pode passar o time do Criciúma, tá? Então, quem perder esse jogo corre o risco de sair do G4 na próxima rodada. Então, o Criciúma fica ao alcance do Atlético. Coritiba, idem. Se o Coxa perder o jogo, ele permanece com 47 pontos. O Criciúma salta para a liderança, o Curitiba vem para terceiro e o Atlético pode passar o Curitiba já no sábado, tá? Então o Curitiba entra num alerta absurdo, o Criciúma entra num alerta absurdo se perder também. Mas e na hipótese do empate? Na hipótese do empate, o Atlético Paranaense pode ser vice-líder, tá? Pode ser vice-líder na próxima rodada. Por quê? Criciúma ainda 47, Curitiba ainda 48. Se o Atlético vence o Operário, ele pula para os 48 pontos, mas ele passa os 2 no número de vitórias, tá? Ele iria 14 vitórias e ele vai aos mesmos 48 pontos de um empate do Curitiba. E ele passa os 2 também no sábado. Ele pode passar os 2 no sábado e aí, óbvio que depois eles jogam, né? O Curitiba joga contra o Avaí fora de casa, o Criciúma tem o Paysandu em casa, mas o Atlético Paranaense tá ali de olho no G4, bem provável que o Atlético entre no G4 já na próxima rodada, porque ele vai ter 2 vagas em aberto, né? Criciúma, Novo Horizontino ou Curitiba e Novo Horizontino. Então, os rivais que estão aqui no G4, eles precisam ficar de olho muito aberto diante do Atlético Paranaense, porque é o melhor time da Série B nesse momento, né? Ele tá aliando desempenho com resultado. O Curitiba está desempenhando, mas não está entregando resultado, né? Sobre a zona de rebaixamento, o Paysandu perdeu mais uma, né? E tá ali cada vez mais próximo da Série C, tá 8 pontos do América, que ainda vai jogar, então ele pode ficar 10 pontos do primeiro time fora da zona. O Paysandu vai jogar a Série C no ano que vem, acabou sendo derrotado para o Novo Horizontino. O Amazonas perdeu um jogo importante também para o Operário, que o Operário aqui nesse momento aqui tem 7 jogos sem perder na Série B. O Operário não vai cair, já se manteve aí na Série B com toda certeza. E o Amazonas também, é mais um que está indo de base aos poucos. O Botafogo também perdeu, porém ele ainda precisa contar ali com uma derrota do América para permanecer na mesma, porque o Atlético já perdeu. Então, cara, a tendência é que a gente veja Atlético e América, o Volta Redonda que venceu um jogo importantíssimo diante do Remo, tá? Falar desse jogo também, Volta Redonda venceu um jogo importantíssimo e segue ali firme para tentar sair do Z4. Pro Remo, cara, isso aqui foi enterrar todas as possibilidades de acesso, né? O Remo tá ali com 39 pontos, são 7 pontos atrás do G4, ele teria que passar muita gente. Dos 30 pontos que o Remo ainda vai disputar, ele vai precisar fazer 22, 23, então assim, tem que vencer 7 jogos dos 10 que faltam para conquistar o acesso, né? Então é quase impossível. O Remo também praticamente enterrou as suas chances de acesso nesta Série B. Favoritos do dia, tá? Começando por ele, Curitiba e Criciúma. Cara, o Criciúma, eu venho falando com vocês, ele não está jogando tão bem fora de casa quanto ele vem jogando dentro de casa. E o Coxa tem jogado muito bem, porém tem aquele problema do Curitiba que a gente sabe, né? Não consegue fazer gols, cria, mas não tem alguém que faça gols. O Curitiba é favorito nesse jogo pra mim, tá? É favorito diante do Criciúma por conta do desempenho do Criciúma fora de casa, que tem ficado muito abaixo. Por isso, o Curitiba aqui pra mim vem jogando muito bem, seja dentro ou fora de casa. É o favorito a vencer, mas
cuidado com esse jogo, porque o Curitiba tem muita dificuldade de marcar gols. Atlético Goianiense e América, cara, o Atlético tentando sonhar com acesso, precisa ir aos 41 pontos e ficaria 5 pontos do G4. O Atlético é um time que tá devagarinho, tá? Vem de 2 vitórias seguidas, se ele vencer esse jogo, ele pode continuar sonhando com acesso e pega o América Mineiro, que não entra mais na zona do rebaixamento nessa rodada. Então o América vai um pouco mais relaxado, mas tem a chance de abrir vantagem pro Z4, né? Mas o Atlético vem jogando melhor que o América. Para mim, o Atlético é favorito, apesar de que o América não perde a 4 rodadas. É um jogo difícil, mas o Atlético é favorito. Chapecoense e Avaí. Cara, a Chape vem de 3 derrotas seguidas, 4 jogos sem perder, é clássico, chega abalada, chega na pressionada. O Avaí também, né? O Avaí também chega muito pressionado, não tem muito mais o que fazer nessa Série B, o Avaí não vai subir, não deve cair. Pra mim, a Chapecoense, ela é favorita dentro da Arena Condá, um dos melhores mandantes da Série B, e aí a Chapecoense vencendo, ela pula aqui pra 6ª colocação. E pode entrar no G4 na próxima rodada. Pode voltar ao G4 na próxima rodada. Esses são os favoritos para mim. Coloca aqui embaixo os seus favoritos para o jogo de hoje. Quem vai entrar no G4 na próxima rodada? E vamos para as apostas deste dia, né? A gente já tá com uma aposta rolando aqui, né? Para quem não sabe, cara, a KTO, ela é o patrocinador do canal, cara, Casa de Apostas. Tem diversas promoções para você. Eu vou lançar uma promoção para vocês aí no sábado, então fica atento. Já faz essa conta na KTO, no link que tá nos comentários para pegar as promoções. Quando você entrar na KTO, você vem aqui, ó, em promoções, tá? Tem diversas promoções maneiras. Essa é a promoção que eu vou fazer no final de semana, chance extra no Brasileirão, mas tem várias promoções aqui. Então depois você faz a sua conta através do link para pegar essas promoções da KTO. A gente já tá com uma aposta na Série B no jogo do Atlético Goianiense, né? Eu vou nesse aqui, seco na Chapecoense, tá? Só que tem um jogo, cara, que eu quero mostrar. Eu vou fazer dupla com esse jogo de Libertadores aqui. Olha quanto que tá pagando pro Flamengo ganhar do Estudiantes, cara. O time do Flamengo é bem melhor que o Estudiantes, né? Então eu vou fazer essa dupla Chapecoense e Flamengo. A nossa odd vem aqui, ó, pra 4,75, meu amigo. Eu vou botar 10 reais nisso, volta 47 reais. É isso aqui, então vai ser a nossa aposta do dia. Cara, faz a sua conta na KTO para pegar as promoções. Tô te falando, não dá mole, a KTO tem muita promoção. Faz a conta através do link e depois me avisa aí nos comentários se você conseguiu fazer. Mas só para maiores de 18 anos e aposte sempre com responsabilidade, meu irmão, beleza? Então, cara, se inscreve no canal, porque mais tarde, 9 horas da noite, a gente vai ter a live depois do jogo entre Curitiba e Criciúma. Então ativa o sininho para ser notificado da live, deixa sua curtida nesse vídeo. Se você gostou, até o próximo, tamo junto, valeu e falou!